Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, podendo levar esses ensinamentos para quem busca para a abertura da expansão da consciência. Não sou o rei da verdade, mas procuro chegar o mais próximo possível. Também sei muito e por isso mesmo entendo que não sei nada. Certo? Hoje vamos falar por que evitar certas palavras. Meu nome espiritual é Atlon Azael. Vamos lá. Quando se utiliza dessas palavras, você gera um campo magnético negativo em torno de si e de sua vida, atraindo toda espécie de negatividade, inclusive o que chamamos de lesmas astrais, assim como espíritos de baixa frequência ou almas que desencarnaram e não querem sair do orbe terrestre, ok? São atraídas pelas energias negativas. Inicialmente são principalmente os palavrões, seja qual for. Mas aqui cabe também as palavras que em si mesmas, além dos palavrões, carregam a frequência negativa. Ou seja, eu não posso, eu não quero, é difícil, talvez, quem sabe, entretanto, porém, é ruim, não consigo, miserável. Deus não escuta. E, aliás, não é Deus, é o Criador. Ou seja, a pessoa que não conhece está falando, Deus não escuta, Deus não me escuta. Por que eu tenho que passar por isso? Eu não mereço. Ou eu mereço. Esse último, cabe perguntar a você, onde está escrito que você merece ou não? Você não sabe, mas além de causa e efeito, existe. Como sempre, venho lhes mostrando nas aulas. Seu merecimento está diretamente ligado às suas atitudes no dia a dia, incluindo os palavrões e as palavras negativas. A maioria, ou a maior negatividade dentre elas, está a ignorância e o medo de tudo, inclusive de morrer. Como se você nunca fosse morrer. Como a maioria sente, justamente pela ignorância. A falta de conhecimento e entendimento, principalmente sobre si mesmo e o que ocorre à sua volta. Hoje vivemos sob uma chuva de notícias negativistas, de mídias e programas sem conteúdo algum, muito pelo contrário, sim, com ensinamentos de idiotização, forçando o humano, além das músicas, forçando o humano displicente a seguir sem regras, dependente de suas mentes deturpadas, sem noção do que de fato estejam fazendo, com suas tatuagens, que também atraem energias negativas, ou seja, qualquer tipo de adoração ao corpo físico é negativo. Suas roupas esdrúxulas, seus cabelos de arco-íris, o homem não sabendo se é homem ou mulher, e a mulher não sabendo se é homem ou é mulher, da mesma forma. Não aceitam e não buscam entender
que a adoração no corpo também gera energia negativa, como eu disse. Uns tomando bombas de esteroides para se adorarem diante do espelho, ou se mostrarem com seus físicos desnecessariamente gigantescos. Exercício é bom, mas sem exagero. Outros, como também já dito em outra aula, se adoram e adoram o corpo que vestem, enchendo de silicones, toxinas botulínicas, botox, entre outros, querendo tirar as rugas, ou querendo ficar mais bonitos, quando de fato não é o que acontece na maioria. As mentes deles estão doentias. Muitos ficam parecendo não se sabe o quê. Ficam com a cara de monstros de filme de terror. Não fazem ideias e não procuram ter o devido conhecimento e entendimento sobre a lei que os rege, ou que rege a todos, enquanto encarnados. Não entendem que têm o livre-arbítrio, que podem fazer o que quiserem, mas que nem tudo convém. Todas as suas palavras e atitudes têm um preço a ser pago. Vamos pensar claramente. Não creio, como muitas outras pessoas também não creem, que o Criador simplesmente deixaria o ser fazer o que quisesse sem haver um controle. Ele diretamente não faz nada contra o humano, mas o humano, pelo desconhecimento, faz o bem ou o mal a si mesmo, gerando energias e fazendo com que a lei de causa e efeito, ou karma, seja executada. Tudo está ligado. Nada fica sem cobrança ou pagamento. Se assim não fosse, o humano viveria numa Babilônia, numa zona maior do que já está acontecendo. Tudo isso é energia negativa. Vagarosamente, vemos os fatos da separação entre o joio e o trigo, ou seja, entre o positivo e o negativo. Talvez estamos chegando a um ponto que haverá o rompimento total da coexistência. E não é discriminação ou preconceito, como adoram falar, mas a própria lei divina estará atuando para que isso aconteça. E quem não acreditar, pagará um preço caro por sua displicência. Somos todos um. No entanto, não se pode colocar junto, em convivência, aves de rapinas com coelhos. Certamente haverá luta, como já está ocorrendo. Alguns conscientes já estão mostrando seus entendimentos quanto a correções, e os indisciplinados não estão gostando. E a cada dia estão se colocando de prontidão, afrontando e desrespeitando a sociedade. Os que não seguem seus princípios de débeis mentais. Inclusive, seguindo como uma tribo satânica, vivendo com seus celulares nas mãos o dia todo, seus computadores com jogos de matança, e outras distrações, ou se vestindo como personagens de mangás. Mais uma vez pergunto, como será a humanidade com esse tipo de geração que está chegando? Não generalizando, mas os que estão chegando, que já são mais desenvolvidos, ou farão parte da mudança das consciências, ou do padrão vibracional dessas consciências negativas, ou, infelizmente, viverão como alguns de nós já vivemos, ou acabarão entrando para essa tribo, se a mente não for
Se a consciência não for forte o suficiente, a mente acaba predominando. Como nós já vivemos sendo afrontados o tempo todo, sem podermos fazer algo de efetivo para a mudança, justamente por sermos poucos. Cabe aqui uma pergunta. Espíritas e esotéricos passam informações de que o plano espiritual ou extraterrestres estão intervindo. Creio que sim. No entanto, não vejo uma influência energética positiva e forte, atuando para que essa dita mudança seja mais rápida. Portanto, fica a dúvida. Será que estão de fato enviando energias para a mudança do padrão de consciência humano? Ou, em verdade, é apenas o desejo de almas encarnadas que isso seja verdade? Não sendo negativo, não querendo ser negativo, mas é preciso estar de olhos abertos para perceber que existe muito mais falatório do que acontecimentos prováveis e comprovados. Costuma-se dizer que onde há fumaça, há fogo. Mas o que vemos até agora é muita fumaça sem origem do fogo. Bom, aqui foi um pequeno apanhado do quanto o ser humano gera de energias negativas, como também foi descrito nas duas últimas aulas sobre a insanidade humana. Podemos mencionar que o desconhecimento do homem vem desde o início da primeira encarnação. E saibam que o homem já está aqui no planeta há pelo menos, comprovadamente pela ciência, 400 mil anos. Também já falei isso aqui para vocês. Desde a primeira encarnação, pois a alma e o espírito são considerados como caídos e, como tal, vieram trazendo a negatividade, cuja mesma perdura até hoje. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 10, 12, 18 e 21, vemos uma descrição da criação da alma e do espírito, que não é na terra, representados por Adão e Eva na terra, e a serpente, que é o mal dentro do homem, a negatividade. A criação em si, como eu disse, não aconteceu na terra, mas em espírito. Depois, ou seja, no plano astral, depois é que vieram para a carne. Por que vieram? São só suposições. Ninguém sabe realmente o porquê. E quando entraram num corpo físico, foram perdendo a consciência divina com a qual estavam, deixando a mente humana tomar conta, que é justamente a serpente. Ou seja, aquele que se enrosca, que se enrola, é o cérebro com suas caraminholas. O mesmo que a coroa de espinhos na cabeça do personagem Jesus, que também é o mesmo Adão. E a Eva, a Maria Madalena, dentro do ser humano. Então você é Adão e Eva. E a sua mente é a serpente. Resumo, a alma e o espírito aprisionados pela mente física. Vemos então que a tal mudança proclamada hoje acontecerá, como já vem acontecendo, a passos de bicho preguiça. Mas acontecerá. Tenho plena certeza. Pois o humano, vamos dizer assim, mas como você pode ter certeza? Porque é impossível a humanidade, creio eu, ficar pior do que já está. Pode ainda mais uns 50, 60 anos piorar, mas depois disso vai haver a mudança sim. Porque essas almas que estão vindo, são almas ditas como degeneradas, sem consciência, e precisam ser ensinadas
para que saiam dessa condição de negatividade, de repetição dos mesmos erros. O humano, ou a alma e espírito, devem voltar à origem divina. Como seres divinos que somos, na consciência da luz, ou de luz. Ok? Chegamos ao final, essa aula curtinha, mas o suficiente para dar o esclarecimento necessário. E creio ser desnecessário, como eu disse, falar mais. Ok? Pois para um bom entendedor, diz o ditado, uma palavra basta. Entenda quem quiser, acredite quem puder. Abram os olhos do espírito e da alma. Ok? Encerramos fraternalmente, desejando a todos que se faça a luz em vossas jornadas. Assim seja, hoje e sempre. Até breve.